Wagner, o que é o melhor e o pior de ser prefeito? Rapaz, eu acho que não tem momentos ruins. Só bom. Até porque tá Só na bom. veia mesmo. Não tem momentos ruins. O ruim é quando você não realiza, você não consegue realizar, né? Mas assim, Por exemplo, uma das coisas que aconteceu muito no passado, hoje é difícil de acontecer isso. Você vai para um despacho com o governador, chega lá, o governador despacha a obra para você. Aí você dá 200 viagens em Goiânia naquela época, né? Você tinha que ir. Hoje não, hoje tem os recursos das tecnologias que você acompanha à distância, né? Tem até um representante lá em Goiânia que acompanha esses projetos, tudo, né? Mas não, os projetos ficavam lá, o secretário engavetava. Né? Aquilo, e com a assinatura do governador, autorizado, a obra autorizada aí, rapaz, vamos fazer. Você tinha que brigar demais. Essas eram as frustrações na época, né? Mas hoje não, hoje tem como realizar mais, né? Facilitou. Agora, mas ele não exerceu só um cargo, não. Você foi vice-prefeito recente. Recente. E foi vereador também, né? Foi. Logo, eu perdi uma convenção lá, que é uma história longa. Aí eu tive que vir para vereador. Inclusive, Flores foi a primeira cidade do Brasil, depois da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a ter uma pessoa interditada prefeito. Foi a primeira. Foi a primeira, porque a lei vem e o prefeito Jadiel, foi o embaixador, ele era interditado judicialmente. Exatamente. E ele exerceu o cargo de prefeito. Mas o que tem a ver isso com a questão de deficiência? Porque até então, interdição, você impossibilitava os direitos políticos. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando eu te interditava tudo. Civil e também político. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, passou-se a admitir que a preservação dos seus direitos políticos. Foi promulgada pela Dilma em janeiro de 2016. Isso. Entendeu? E a eleição nossa foi em 2016. Até então, a pessoa com deficiência interditada, pessoa interditada, que não necessariamente significa que tem qualquer espécie de deficiência, ela não podia exercer, o direito político dela era cessado. Então ela não podia. Mas o que tem a ver deficiência com a questão política ou ética, cara? Não Não estou entendendo. Desculpa, mas ele era deficiente. E aí, pelo fato de ser deficiente, ele não poderia ser interditado. Calma, deixa eu tentar te explicar, Paulão. Se o sujeito é condenado e preso, ele perde os direitos políticos. Sim. Né? Um sujeito interditado, em tese, é um sujeito incapaz. Incapaz de tomada de decisão. Aquele sujeito, até a lei que a Dilma promulgou, e a família, se eu falar o que a família interditou ele, isso, né? Então, para o professor compreender melhor então, assim, a interdição dele. Até essa lei que a Dilma sancionou, a pessoa, quando ela era interditada por uma decisão judicial, isso valia para os direitos políticos. Então ela não podia exercer os direitos políticos. Ele tinha uma interdição que não era uma deficiência cognitiva, era uma questão até temporária. Depois até julgou improcedente a interdição, ou seja, ele não tinha aquela deficiência. Mas ele estava interditado. Por que eu te disse que é a novidade? Porque até então, antes da lei de Dilma, isso era impensável. Com a lei sancionada, ele foi o primeiro prefeito do Brasil que ele era interditado por uma decisão judicial e que exercia cargo político. Entendi. Entendeu? Mais ou menos. E aí e Wagner foi vice-prefeito. Eu fui o vice nessa época. Mas antes disso eu tinha sido vereador, né? Foi quando, em 96, quando eu retornei de Goiânia para disputar, tinha preferência muito boa da população, mas aí tive que ir para um processo democrático, que era a convenção, né? E perdi por um voto as convenções. Um voto? Aí eu tive que retornar. Fizemos uma pré-convenção, né? Aí retornei à candidatura de vereador. Mas o senhor com 66 anos ainda não pendurou as chuteiras no futebol? Por que o senhor pendurou na política? Olha, eu acho que eu já cumpri, né? Deus deu a oportunidade de eu ter 3 mandatos, né? Já cumpri com as minhas obrigações como mandato, né? E a gente tem como contribuir de outras formas. Mesmo sem mandato, nós podemos contribuir, ajudar a trabalho nossa no cidade. bastidor politicamente. Sem dúvida, né? De poder... bacana. Porque a política não sai assim, né? Ela não sai. Tá no sangue. Né? E na O política... doutor Ulisses falava, né? Só tem uma porta, só de entrada. E a política as pessoas confundem muito, né, Wagner? Toda conduta humana ela é política. Mas às vezes você tem político que não disputa voto.
Tem sujeito que ele é político, de atuação política, de participação política. Perfeitamente. Mas que não disputa voto, nunca disputou uma eleição. E é muito importante no processo. Sim, claro. Muito importante. Fica nos bastidores. Isso. Né? Tem muita gente que... Uai, Nenê Araújo foi mandato uma vez e ele é político até hoje. Tudo quanto é coisa. É um dos maiores líderes que nós temos aqui na nossa região. E é interessante... A pessoa que ela é um político nato, ela consegue ver as mudanças acontecer, né, essas tendências, porque tem pessoas que ele perde o mandato, ele perde o trem da história porque não vê as mudanças acontecendo. E eu fiquei assim abismado, assim, fiquei encantado com o tanto que o Nenê Araújo ele é atual. Ele fala, olha, esse tipo de campanha já não serve mais para hoje, esse tipo de aliança. Então, assim, ele tem uma visão muito, de mundo, muito contemporânea, né? Isso. Quem pode, quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente.